gente linda, como vocês estão? Bem, hoje é dia da nossa correção, tá? Eu deixei uma atividade na última aula, poucos devolveram, espero que ainda devolvam o que estão me faltando. Isso se chama cobrança. Estamos no final do ano. Então vamos corrigir, eu vou corrigir todas as questões, tá? E vocês vão observar no caderno se erraram ou não. Primeira questão. Além de ser utilizado na preparação do formol, a substância da fórmula mostrada na figura a seguir tem aplicação industrial na fabricação de baquelite. O que é baquelite? Baquelite é uma resina sintética. A função química é o nome oficial desse composto. Então, nessa questão, ele pede a função química e o nome oficial, tá? Então, aqui eu tenho um aldeído. Então, a função química dele é um aldeído. Por quê? CHO ou C-OH, tá? E como nomenclatura oficial, então eu tenho a nomenclatura oficial, pode me gravar também pra mim, oficial. Eu tenho um carbono, que eu vou chamar de MET, ligação simples, infixo AN, e a terminação AL, porque o aldeído tem a terminação AL. Na segunda questão, vamos lá. Então, ó, aldeído e metanal. A resposta seria a alternativa A, tá? Então, vamos para a segunda questão. Na segunda questão, eu tenho, tá? Uma cadeia carbônica com 4 carbonos. E ele pede, a substância representada abaixo é usada no processo de vulcanização da borracha, na produção de resinas e para a maleabilidade a certos tipos de plástico. Assinala a alternativa que indica o nome oficial e o nome usual, tá? O oficial é de acordo com a IUPAC e o usual é o nome comercial. Então, ó, eu preciso fazer a numeração da função química. Então, 1 carbono, 2, 3 e 4. Eu tenho 4 carbono na cadeia. Qual é o prefixo para 4? But, porque a função está no carbono 1 eu não preciso colocar. Ligação simples, AN, mais a terminação AL. Então, eu tenho o quê? Eu tenho o butanal. Esse é o nome oficial, butanal. Mas o nome usual vai ser o quê? Um aldeído. É um aldeído, o quê? Butírico. A maioria dos nomes oficiais usa a terminação ico. Então, aldeído butírico. Butanal para o oficial e aldeído butírico para o usual. Então, qual seria a resposta? Alternativa C, tá? Vamos lá. Terceira questão. Na terceira questão, ele diz, o bactericida Fomesin A, cuja fórmula estrutural é... Então, eu coloquei a fórmula, tá? Do Fomesin A. A questão pede para vocês indicar quantas funções químicas e quais as funções químicas presentes nessa cadeia. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma oxidrila, que ela está separada do anel aromático, ligada a uma cadeia aberta. Então, aqui eu tenho um álcool, tá? Oxidrila, cadeia aberta, é um álcool. Aqui eu tenho, ó, COOH, ou CHO, é a mesma coisa. Aqui eu vou ter um aldeído, tá? Nem exige muito essa questão de vocês descobrir as funções químicas. E agora eu tenho uma oxidrila, 2 oxidrila, 3 oxidrila, ligado a anel aromático, tá? Então, aqui eu tenho o que eu chamo de fenol. Toda oxidrila ligada ao anel aromático é um fenol.
Então, qual é a opção que tem? Fenol, álcool e aldeído. Como resposta, álcool, fenol e aldeído. Alternativa D. É a resposta correta, tá? Então, continuando, vamos para a quarta questão, tá? Na quarta questão, vou colocar aqui no quadro para vocês. Existem dois compostos. Ele diz, considere a estrutura molecular do naftaleno e da decalina. Então, eu vou colocar a estrutura do composto. Tá? Aqui é a estrutura do naftaleno e aqui é a estrutura da decalina. Vocês observem que, presta atenção, observem que eu tenho aqui, ó, um anel aromático e aqui eu tenho uma cadeia fechada, um anel aromático e uma cadeia fechada, tá? Então a pergunta é, substituindo em ambas as moléculas um átomo de hidrogênio, eu vou retirar daqui um átomo de hidrogênio e vou colocar uma oxidrila, tá? Qualquer posição. Uma oxidrila. Eu retiro o hidrogênio e coloco uma oxidrila. Eu vou transformar esses compostos em quê? Se eu tirei um hidrogênio daqui e coloquei uma oxidrila. Eu retirei o hidrogênio e coloquei uma oxidrila. Então, aqui eu teria, sem a oxidrila, uma cadeia fechada. E aqui, sem a oxidrila, um anel aromático. Se eu acompanho uma oxidrila a um anel aromático, eu vou chamar isso aqui de fenol. E se eu coloco uma oxidrila a uma cadeia fechada, aqui passa a ser um álcool, tá? Então, não tá fácil isso, minha gente. Então, qual é a resposta? Que seria álcool e fenol. Fenol e fenol, aí álcool e fenol. Deixa eu ver se pede respectivamente. Na questão, ele pede respectivamente. Então, álcool e fenol, fenol e álcool. Alternativa B seria a resposta, porque a questão pede respectivamente, tá? Continuando, vamos lá. Quinta questão. Qual é a diferença entre o metanal e o formol? Quinta questão. Na quinta questão, ele pergunta, qual a diferença entre o metanal e o formol? Cite duas aplicações do formol. Então, ó, o que é o formol? O formol é uma solução aquosa de metanal, tá? Uma solução líquida, em líquido de metanal. E qual é a aplicação desse formol? Eu disse a vocês que formol não servia, tá, para as progressivas. O formol, ele é um bactericida, tá? Ele é usado como bactericida e para a conservação de peças anatômicas. Essas são as aplicações do formol. E na sexta questão, ele diz o quê? Tá? A sexta questão, ele diz que o caproaldeído é uma mistura com odor desagradável e irritante, que é eliminado pelas cabras durante o seu processo de transpiração. Sabendo que um aldeído é um hexanal, então na sexta questão, ele diz que o aldeído é um hexanal, tá? Podemos afirmar que é uma molécula desse composto, tem um número de hidrogênios igual a. Veja só, esse odor das cabras é devido a 3 tipos de... Não, me engano, tá? O caproaldeído, ele é um hexanal, não tem problema. Ele é um hexanal, porque ele contém 6 carbonos, tá? No sua cadeia. Então, hexanal. Quando eu sei que aqui tem a terminação al, eu sei que aqui é um aldeído. Hex para 6 carbonos. E no primeiro carbono que vem? Um C-dupla-OH, que é a função química do aldeído. Então, aqui eu continuo. Carbono 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 carbonos. Então, a fórmula estrutural, 6 carbonos. Se pedisse a fórmula molecular, eu teria quantos carbonos? 6 carbonos. Quantos hidrogênios?
1, 3, 5, 7, 9, 12 hidrogênios. E quantos oxigênios? Um apenas. O que a questão pede? A questão diz, podemos afirmar que uma molécula desse composto tem um número de hidrogênios igual a quanto? Eu vou ter quanto? Eu vou ter 4, 5, 6, 10 ou 12? Eu vou ter 12 hidrogênios. Então, qual é a resposta? A resposta seria a alternativa E, tá? Seria a alternativa E. Então, vocês têm aí. Veja só, minha gente, vocês têm toda a correção, tá? Fiz toda a correção. Qualquer dúvida, vocês perguntem. O assunto é fácil. Isso aqui vai ser questões de Enem, onde eu venho dizendo sempre que vocês terão que identificar cada função química presente nos compostos. Saber sua nomenclatura também, isso é importante. Para fazer a nomenclatura desses compostos, vocês precisam saber a quantidade de prefixo de cada cadeia. Ok? Eu espero que vocês corrijam e me devolvam essa resposta. Um grande abraço para vocês.